Papo Mais. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio do podcast Papo Mais. Essa é uma produção CISP, a Central de Informações São Paulo. Aqui você confere informações sobre tendências, além de reflexões em comportamento, economia, carreira e inovação. Meu nome é Ana Dini e no episódio de hoje vamos falar sobre estratégias de negociações na área de cobrança. Sem dúvida, o domínio de estratégias de negociação tem sido crucial para o sucesso das operações de recuperação de crédito. Isso, aliado às mudanças observadas no mercado, coloca os profissionais desse segmento como peças-chave nas empresas, o que representa uma oportunidade de crescimento para a área de cobrança. Por outro lado, essa movimentação também torna mais desafiadora a jornada em busca de reverter os saldos devedores para a situação positiva. Para falar sobre esse assunto, convidamos o sócio-diretor da Equilíbrio Treinamentos, Luciano Cabral Heringer, que possui mais de 20 anos de experiência em grandes operações da área de cobrança. Luciano, muito obrigada por aceitar o convite e seja muito bem-vindo ao podcast Papo Mais. Obrigado, Gini. Prazer é meu. Luciano, para começar, conta um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória profissional e o trabalho no Equilíbrio. Bom, Gini, a minha trajetória é relativamente simples, porque eu entrei no Banco do Brasil com 14 anos de idade, como menor aprendiz, e fiz carreira no banco. Trabalhei lá 33 anos. Desses 33, 20, eu trabalhei na área de cobrança, de maneira direta ou indireta, porque eu fui para o departamento jurídico do banco, trabalhei acho que 14 anos no departamento jurídico, e lá a gente trabalhou diretamente com a área de cobrança, a parte administrativa da cobrança, né? Então, ali, como diz o outro, deu para rir e deu para chorar muito sobre cobrança e recuperação de créditos e inadimplentes. Com a minha aposentação no banco, eu fui resolver trocar de uniforme e fazer algo que eu gosto muito, que é trabalhar na área de treinamentos. A gente já fazia isso lá dentro do banco, na Universidade Corporativa do Banco do Brasil, e aí eu só troquei o uniforme e, junto com um sócio amigo, a gente criou a Equilíbrio Treinamentos e estamos nessa luta gostosa aí, já tem 8 anos já que a Equilíbrio está atuando aí no mercado. É ó, basicamente isso aí. Que ótimo, já é parceira da CISP, né? Já. De maneira geral, Luciano, considerando sua experiência no contexto B2B, como você vê a área de cobrança atualmente? Odine, olha, eu vejo a área de cobrança desvalorizada e desqualificada. Eu vou explicar isso. E por que isso? Eu vejo ela desvalorizada porque ela está descontextualizada dentro das organizações. Por quê? Porque quando a gente tem contato com as organizações, seja em treinamento, seja nas consultorias, a gente sempre vê aquela segmentação, crédito e cobrança. Não, eu sou de vendas e ele é do contas a receber. Como se isso fossem dois mundos completamente opostos. Então, a área de cobrança, ela não está dentro da organização, dentro de um contexto de crédito, dentro do macro processo crédito. A área de cobrança, ela nada mais é do que uma caixinha a mais do processo crédito, do processo de vender a prazo. A área de cobrança tem que ser encarada assim. Então, eu acho que a cobrança ela está desvalorizada porque ela está descontextualizada dentro desse processo de concessão de crédito. Porque quando eu vendo para pagar com 30, 60 e 90 dias, eu estou concedendo um crédito para esse meu cliente, né? Então, a cobrança tem que ser voltar à origem, né? E ser entendida como parte do macro processo crédito. É assim que eu tenho tido a percepção hoje no trato com as mais variadas indústrias, sabe? Eu tenho sentido isso. Não está acontecendo, então, isso, né? Não está acontecendo essa valorização, não está. A segmentação ainda continua. A gente precisa romper com esse paradigma. Ah, eu sou do comercial, você é do contas a receber. Não, nós trabalhamos com crédito, né? Se não tiver crédito, a indústria não roda, o PIB não cresce. O PIB não cresce, né? Então, assim, a gente vê historicamente, basta a gente olhar para trás, né? Quando a gente teve um volume de crédito disponível no mercado,
as pessoas tinham mais condição de consumir, a indústria tinha condição de vender com os prazos mais alargados, facilitando o fluxo de caixa dos compradores. Com isso, a roda girou, como diz o outro, né? A roda girou e o PIB aumentou. Então, o crédito é importante. A cobrança nada mais é do que um complemento ali dentro uma caixinha dentro daquele macroprocesso crédito. Ela tem que ser vista assim. Perfeito. E falando em estratégias de negociação e cobrança, você avalia que houve mudanças expressivas nos últimos anos? E se houve, né, poderia comentar quais? É claro que não tem como não falar da inteligência artificial, né? As ferramentas digitais, já de um bom tempo, elas vêm impactando positivamente esse processo de negociação e de cobrança, né? Por último, o que eu gosto muito e achei muito inovador assim, são as plataformas de renegociação, onde o próprio devedor ele entra naquele aplicativo, naquela plataforma, e ele mesmo faz ali, ele monta a sua renegociação sem a interferência do credor. O credor já deixa alguns parâmetros pré-definidos, claro, ele escolhe ali que ele entende que é melhor para ele, mas ele faz tudo isso sozinho, sem interferência de um agente cobrador fazendo alguma pressão sobre ele ou tentando favorecer algum ponto, algum caminho, alguma estratégia, né? Então, essas plataformas são bem inovadoras, porque o devedor entra, faz uma experimentação, não fecha naquele momento, entra de novo, faz uma outra experimentação, e num dado momento ele acaba concluindo aquela renegociação por iniciativa própria dele, né? E uma outra mudança muito significativa, que pode parecer meio absurdo o que eu vou falar, mas os mais antigos vão entender, é que a disseminação da política de acordos. Até uns 10 anos atrás, muitas empresas não faziam acordos. Ou você paga o que você está me devendo, ou nós não conversamos, né? Eu trabalhei numa empresa que era assim, não é mais assim, graças a Deus. E a gente, quando começou também com o trabalho da Equilíbrio, a gente se deparou com isso. Ia ver a política de crédito da empresa. Não, mas você não faz acordo com o inadimplente? Não, não faço acordo com o inadimplente. Então, hoje, isso não é mais aceitável, né? A política de acordo hoje está bem implementada e essa foi uma estratégia de negociação nova, de alguns anos para cá, que a gente tem isso mais disseminado. Eu acho que esses dois pontos são bem significativos. Que ótimo. E esse cenário atual requer quando o assunto são estratégias de negociação, considerando a alta inadimplência empresarial, a economia nacional e global e outros fatores geopolíticos como a pandemia. É, olha só, o Stephen Covey, né, que é o autor daquele livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, numa das edições do livro, que eu não sei qual, ele fala que estava no lançamento dessa edição e um jornalista presente, né, nesse evento falou com ele assim: você não acha que você escreveu o óbvio? Ao que ele respondeu para o jornalista: você faz o óbvio? Então, esse cenário todo da cobrança e o que eu tenho conversado e visto em sala de aula e na própria indústria é assim: vocês cumprem a esteira de cobrança? Tem um rigor de cumprimento na esteira de cobrança? Não, não tem. Você tem uma política de crédito? Tem. Você tem uma esteira de cobrança? Tem. A esteira de cobrança é cumprida? Não, não é. Então, se você ainda não fez o básico para esse contexto, né, de inadimplência empresarial, o contexto de economia, porque a, no, a nossa economia, a nossa política brasileira é de uma volatilidade incrível, né? Eu falo que o empresariado brasileiro é um dos mais experientes que tem no mundo, porque em um ano ele vive, né, ele sai do Everest para o fundo do mar, do fundo do mar para o Everest. Então, é uma volatilidade enorme. Mas se você não cumpre o básico, você não consegue agir. Você não consegue, eu preciso melhorar um processo. Mas qual? Você já tem um primeiro processo que você está cumprindo? Não, eu preciso de digital. Mas você precisa de digital por quê? Você está cumprindo a esteira de cobrança e aí a esteira de cobrança é pesada, né, manualmente, você precisa digitalizar. Não, a gente não cumpre a esteira de cobrança, mas precisa do digital. Então, eu acho que nesse cenário, o primeiro é o básico. É o básico, é não querer inventar, reinventar a roda, né?
E um outro fator é compreender, dentro desse cenário todo, né, que cobrança é todo dia. A gente não pode ficar vivendo de eventos. A semana de acordo, semana disso, semana do descontão. Cobrança é todo dia. Ninguém vive de churrascaria rodízio, né? A gente vive de arrozinho e feijão todo dia. Então, cobrança é todo dia. Todo dia. Nesse cenário tem que ser encarado assim. Cenário brasileiro, né? Cenário brasileiro é assim, desse jeito. Na sua opinião, quais são os critérios que compõem boas práticas para negociações? Ótimo. Gostei dessa pergunta. É, saber ouvir. Saber ouvir é uma prática na negociação imprescindível, né? É, eu costumo dizer que a gente saca as nossas respostas muito rápidas. A gente é muito rápido em sacar as respostas, né? Em nos defender, em contra-argumentar, e a gente ouve pouco. A gente precisa saber ouvir mais o devedor. É, um outro critério que compõe uma boa prática de negociação é trabalhar com ganhos múltiplos, entender o que é uma negociação, o que é um acordo, é uma relação de ganha-ganha, não é uma relação eu ganho, você perde. Então, eu preciso apresentar soluções também para o devedor, para ele poder entender também que ele também está fazendo um bom negócio. Eu estou fazendo um bom negócio em receber e ele também está fazendo um bom negócio em me pagar. Então, trabalhar com ganhos múltiplos traz uma efetividade enorme, favorece o processo de cobrança, ajuda na retenção do cliente, que é um ponto que a gente vai colocar aqui também como critério para boas práticas da negociação, né? A proatividade na negociação, ela é imprescindível. Eu costumo dizer que cobra melhor quem cobra primeiro. Cobra melhor quem cobra primeiro, mas as pessoas interpretam isso como quem dá o primeiro telefonema. É quem ligou primeiro, quem mandou o primeiro torpedo, o primeiro e-mail cobrando. Não é. Cobra melhor quem cobra primeiro é quem se antecipa aos cenários. Então, você já consegue fazer, e os cenários são previstos, a gente sabe que os cenários são previstos, né? Eu gosto de dar muito um exemplo que foi, porque foi de conhecimento nacional. Eu não sei o ano, mas acho que foi o ano passado. O Rio de Janeiro teve uma enchente lá em Petrópolis, né? Uma cidade turística lá do Rio, e lá nessa cidade tem a chamada Rua Teresa, que é uma rua de comércio varejista, de malhas, muito conhecida, né, nacionalmente. E essa enchente, ela destruiu as lojas da Rua Teresa. A água não entrou nas lojas, a água destruiu as lojas completamente. Eu preciso ser algum especialista para saber que aquele lojista vai ficar inadimplente comigo, se eu sou credor dele? Não preciso. Então, quem se antecipou? Quem foi lá e já procurou, já conversou diante desse cenário de uma catástrofe natural que afetou a relação creditícia das pessoas? Quem foi lá e se antecipou? Foi lá e conversou, mas como é que é? Você tem um estoque ainda? Você tinha um outro depósito? Você tem uma outra loja? Você tinha capital de giro? Não tem? Você tem condição de... Se eu alongar, eu acredito que poucas pessoas fizeram isso. Então, cobra primeiro quem cobra melhor quem cobra primeiro, é quem faz essa antecipação de leitura de cenários, né? E faz o contato prévio, muitas vezes até antes da inadimplência surgir, até antes da duplicata não ter sido paga. Mas eu já sei que esse cenário vai acontecer, né? E ter bom relacionamento com o cliente, isso facilita demais as boas práticas de negociação. Um excelente relacionamento. Daí a gente vê esse relacionamento, né? Ele nasce lá na prospecção do cliente, quando alguém da área de vendas foi lá, fez uma prospecção de cliente, fez a primeira venda para esse cliente. Aí vem o pessoal do cadastro, vai fazer o cadastro dele aqui dentro da empresa. Então, todos esses contatos que ele vai tendo, esse cliente vai tendo e vai gerando experiências, vão agregando valor no relacionamento dele conosco. Numa eventual inadimplência, isso vai ter um peso muito grande, Dini. Muito, muito grande. Eu tive experiências assim
do cliente falar, olha, em nome do nosso relacionamento, eu vou pagar o banco. Eu não posso falar que dia, mas eu vou pagar. Eu vou pagar cada centavo, né? Então você vê que foi tudo em razão da construção de um relacionamento que a gente teve. Então, eu acho que esses são critérios importantes na negociação: saber ouvir, trabalhar com ganhos múltiplos, ter proatividade para essa negociação, né? E ter bom relacionamento com o cliente. Eu acho que isso aí contribui em muito para o sucesso da renegociação. Você falou isso, então são também que habilidades, né, precisa desenvolver para atingir, né, essas É, boas práticas. para chegar nesses critérios aí da negociação, né, você vai precisar de ter competências comportamentais ou competências sociais, né, as chamadas soft skills, né, que o mercado tem esse nome em inglês também. E, claro, para saber ouvir, eu tenho que desenvolver a escuta ativa, que é aquela escuta em que eu presto atenção em detalhes, né? Eu entendo o problema atrás do problema, principalmente o brasileiro ele não fala para você, estou quebrado, eu quebrei. Ele fala, não, eu estou com algumas dificuldades, eu tô... Então, essa escuta ativa vai proporcionar você entender o problema por trás do problema, né? E também ouvir o não dito. Quem traz a solução para a gente desse problema quase sempre é o cliente. Quando eu sei ouvir, quando eu estou com uma escuta ativa apurada, é o cliente que traz um certo nível de informação para mim que eu consigo formar uma estratégia de negociação passível de cumprimento por ele. É ele que traz para mim essas informações, desde que eu saiba ouvi-lo, né? Desde que eu saiba ouvi-lo. Então, escuta ativa, flexibilidade cognitiva é uma competência comportamental social importantíssima, né? Porque é aquela habilidade que a pessoa tem de conseguir responder ao que acontece em diferentes contextos, utilizando conhecimentos passados, né? Conhecimentos que ela já tem, que não necessariamente estão diretamente conectados com aquela solução. Então, ela traz conhecimentos de várias áreas e aplica aqueles conhecimentos de várias áreas numa mesa de negociação, por exemplo, num telefonema de negociação. É o que a gente chama de transversalidade dos conhecimentos, né? Então, essa flexibilidade cognitiva. Então, como que a gente consegue isso, né? Interesse em ler. Você trabalha com cobrança, então você já leu sobre persuasão, você já leu sobre gatilhos mentais, você já leu sobre a história da cobrança, o que que é cobrança digital, o que que não é. Você estuda marketing de relacionamento com o cliente, né? Cobrança tem muito a ver com marketing de relacionamento, CRM. Então, a gente vai pegando toda essa gama de conhecimento e, quando chega numa mesa de negociação, eu consigo aplicar, né, conceitos e ferramentas desse conhecimento que não estão diretamente conectados, mas que podem influenciar positivamente. É a flexibilidade cognitiva, né? E, claro, o pensamento crítico, né? Saber fazer as perguntas certas. É uma habilidade fantástica na mesa de negociação, é saber fazer as perguntas. E o pensamento crítico ajuda você a conectar bem essas perguntas, né? Uma habilidade importantíssima também é mudar a postura de cobrador para consultor, né, Dini? A gente não precisa mais de cobrador, né? O robô já faz isso para a gente, né? O SMS já faz isso para a gente, o WhatsApp automatizado, né? A internet já faz isso, a inteligência artificial já faz isso para a gente. Então, precisa agora de um consultor, né? Olha, realmente eu estou devendo, meu fluxo de caixa aqui não está me proporcionando um pagamento em tempo hábil das minhas duplicatas, e aí, como é que eu faço? Não sei. Dificilmente o devedor sabe a solução do problema dele. Quase sempre é o credor que identifica essa solução para ele, né? Então, é um trabalho de consultoria e não um trabalho de cobrador. Então, essa também é uma habilidade comportamental, tem que ter essa quebra de paradigma aí. Ok? Fantástico. Os profissionais têm que ter uma visão muito mais ampla, né, do mercado, eu É, acho. muito mais amplo. E que recursos tecnológicos agregam nesse contexto de negociações?
Bom, de novo, né? Não tem como. A inteligência artificial, assim, chega a ser assustadora, né? E meu filho é da área de TI, ele andou fazendo aqui umas simulações para mim com esses chats que estão na moda aí agora da inteligência artificial, e realmente eu fiquei. Eu que sou da era do relógio analógico, eu fiquei assustado. Eu falei, gente, o negócio agora foi para outro patamar, né? E, mas eu fico muito feliz porque eu não sou o único a pensar no que eu vou falar aqui. Eu vejo autores de livro falando isso, falando, bom, então eu não sou tão louco, não sou tão louco, né? Porque além desses recursos tecnológicos, claro, eles vão agregar e vão facilitar toda a dinâmica da negociação do trabalho, mas eu acho que tem um outro fator que eu considero tecnológico também, que é o ser humano. Essa simbiose do ser humano com o digital, ela continua sendo muito importante. Eu não sei até quando ela vai ser, mas que ela continua sendo, ela continua, sabe? O digital pelo digital, ele chega num varejão, ele resolve, mas chega num dado momento, ele trava, porque você precisa do ser humano entrar ali e ver o que já gerou de dados ali, aplicar aquilo num contexto, aqueles dados a um contexto e gerar informação e conhecimento. E, apesar da inteligência artificial conseguir fazer isso até um determinado momento, mas tem um determinado momento para cima que eles ainda não fazem, que é a aplicação daquele dado a um contexto emocional, por exemplo. Então, é quando nós estamos na indústria, nós dois trabalhamos na área de cobrança, e eu ligo para um supermercado, uma rede de supermercado pequena do interior, que é nosso cliente, compra aí na nossa indústria, e está inadimplente conosco. E o proprietário dessa empresa é o seu João. Eu já falei com ele outras vezes. Aí eu ligo, eu queria falar com o seu João. Ah, quem deseja? O fulano da indústria tal, tal. Eu falei, pois bem, papai faleceu semana passada, nós, os filhos, estamos aqui agora para assumir a empresa e ver o que a gente vai fazer. Então eu te pergunto, o que você fala para a pessoa no momento desse? A empresa dela está devendo a gente, o pai dela morreu semana passada, ela está dizendo que os filhos estão chegando agora para assumir o supermercado. Então, aí é que entra agora a simbiose do digital do ser humano. Agora entra o papel do ser humano. Nós sabemos o que falar no momento desse, ou deveremos saber, né? Ou deveríamos saber. O que falar, qual prazo que a gente vai dar para voltar a renegociar, voltar a conversar, né? Se a gente vai fazer uma visita, né, de condolências, dependendo do nível de relacionamento que a nossa empresa tinha com esse supermercado e com o seu João. A inteligência artificial ainda não sabe fazer isso. Ainda Ainda. não, né? Ainda não, não sei como é que vai ser, né? Eu que não sou louco de dizer que ela não vai fazer, né, Lídia? Né, Dina? Eu não sou louco. Mas ainda ela não faz. Então, a simbiose do ser humano com o digital ainda é um diferencial e eu considero isso como recurso tecnológico. Eu falo que ferramenta digital virou commodity. Todo mundo tem ou vai ter. Um discador automático, todo mundo tem. Aí daqui a pouco vão inventar o discador automático 7.0. A minha empresa não comprou ainda, mas daqui a 3 meses eu vou comprar o discador 7.0. Então, o digital virou commodity. O problema é que nem tudo roda perfeito lá no digital, porque as variáveis são milhares de milhares. O problema é quem vai pensar essas variáveis, quem vai dar tratamento nessas variáveis, né? Então, eu já vi situações assim de clientes reclamarem assim: eu quero pagar e não consigo. Como é que é isso? Não, eu não consigo renegociar minha dívida porque eu já liguei para o banco e eles não sabem dizer onde está minha dívida, não sabem com quem que eu falo. Quer dizer, são situações que saiu daquele digite 1, digite 3, 5, 7, 9, seu CPF, renegocie sua dívida. Saiu desse quadrante, cadê? Quem vai fazer? Quem vai fazer? Né? Então, ainda, graças a Deus, ainda o ser humano ainda está fazendo diferença muito grande, muito grande. Que bom, né? Que Que bom. bom, que bom, que bom. Luciano, o que que você considera serem hoje as oportunidades e os desafios em termos de negociações com inadimplentes? Bom, Dini, desafio com os inadimplentes hoje, é,
De novo, eu sou muito arroz com feijão, você vai ver. Minhas respostas são. O grande desafio hoje é você ter banco de dados confiáveis. Como eu estou na rua, né? Eu entro na indústria, seja os mais variados tipos de indústria, vou para a indústria financeira, vou lá no varejo, também, né? Lojas de varejo. O que a gente vê em sala de aula é o seguinte: não tem banco de dados confiáveis. Quando eu falo banco de dados, não tem cadastro. Não tem cadastro confiável. Invariavelmente, em sala de aula, a turma reclama. Não, mas lá na empresa você vai ligar para o supermercado do seu João cobrando, o celular que tem lá não é mais do supermercado, não é do seu João, a gente não sabe como achar aquele supermercado. E não tem histórico de cobrança, não guardam o histórico do cliente. Isso é algo importantíssimo, você ter. Então, um banco de dados confiáveis. Então, é por isso que eu falei, cumpre a esteira de cobrança? Não, não cumpre. Por quê? Porque tem um elemento básico na esteira de cobrança que é você anotar que você, por exemplo, ligou para o supermercado do seu João no dia 25, falou com a filha dele nos informou que o seu João faleceu semana passada. Isso tem que ser anotado. O próximo da fila, quando ligar, já ter essa informação. Nossa, Luciano, mas isso é básico demais. Mas não está sendo feito. Não fazem, não fazem. Então, esse é um grande desafio, ter bancos de dados confiáveis, né? Um outro desafio grande que eu vejo é a pulverização do crédito. A pulverização do crédito, ela é muito positiva, tem lá o lado da moeda positivo, né? E o lado da moeda negativo é que gera um desafio, porque você tem um devedor com vários credores. E muitas vezes basta ele resolver a inadimplência dele com um credor, que ele volta a ter crédito, ele volta a poder comprar determinados produtos. Ele não precisa resolver com todos, se ele não quiser. E mais, hoje tem um certo mercado predatório e estão vendendo para quem está inadimplente, para quem está devendo. Você está devendo quanto? Você está devendo 10? Não tem problema, pode vir aqui que eu vendo para você também. Né? Sabe-se lá que preço e que custo que é feita essa venda, seja de commodities ou seja de dinheiro, né? Em forma de empréstimos e financiamentos. Então, essa pulverização que gerou do crédito, que gerou uma multiplicidade de credores, gerou um desafio muito grande para a gente na área de cobrança. De novo, aí eu volto lá, eu tenho que antecipar cenários, eu tenho que ter relacionamento com o cliente, eu tenho que ter esse histórico, exatamente para a gente está andando junto, a gente ter ali uma parceria, porque ele vai ter muitos credores quando ele ficar sem inadimplente, e ele tem que me escolher pagar primeiro. Esse vai ser um desafio, né? E retenção do cliente. É um desafio enorme na cobrança. Você está ficando doido, Luciano? O cara já está devendo, a gente ainda quer que ele continue cliente nosso? Sim, porque é muito mais caro conquistar um cliente novo do que manter o que você já tem. E um outro paradigma que tem que ser quebrado é assim, ó, o devedor não é seu inimigo, time. Ele é só devedor. Ele não é seu inimigo. Ele é um devedor. Tem várias situações que podem ter gerado aquela inadimplência. Né? São poucos os que gostam de dever. Tem os que gostam, mas são muito poucos. A grande maioria não gosta de dever. Né? Então, a retenção do cliente dentro do processo de cobrança é um desafio muito grande, muito grande. Por isso você tem que, eu coloquei lá atrás, a necessidade de você apresentar ganhos múltiplos, você ter a visão de relação ganha-ganha. Isso vai ajudar você a manter o cliente no seu negócio, né? Mantendo ele para fazer novos negócios, né? E oportunidades que eu vejo no mundo da cobrança é esse espaço, que eu até nem gosto muito dessa palavra, de atendimento humanizado, porque fica assim, eu falo que eu fui no hospital e ficava uma rádiozinha lá falando, né? Hospital, tá, 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 agora temos atendimento humanizado. Eu falei, bom, significa que antes o atendimento não era humanizado, né? Era robotizado, era selvático, era sei lá o quê, né? Mas é o vocabulário que o mercado colocou e as pessoas vão entender no podcast,
é esse atendimento humanizado, é você saber ouvir, ter esse exercício de empatia, saber como contornar determinadas situações, saber até que ponto eu posso caminhar com o devedor, caminhando, esticando o meu elástico com ele, para ver até onde pode ir, e ele saber que eu estou, né, caminhando com ele, uma hora eu vou apertar. Mas esse atendimento humanizado é sair daqueles scripts, né? E eu tenho uma dificuldade enorme com aqueles scripts, principalmente como consumidor, muito grande, porque você muda o seu argumento e a resposta é a mesma. Claro que é a mesma, porque quando você mudou o argumento, ela não tem um script para aquele argumento, a atendente, e ela fica repetindo o script que está na tela dela, porque ela precisa falar alguma coisa, mas ela não sabe o que falar, porque ela está robotizada. O atendimento dela não é humanizado, né? Então eu falei: ah, papai morreu semana passada. Sim, mas o senhor está devendo, só vai pagar que dia? Não, filha, você não está entendendo. Eu estou em luta, a missa de sétimo dia é amanhã. Pois é, mas o senhor vai pagar que dia, né? Então, é o script que ela tem, né? Então, eu vejo oportunidades nesse sentido do atendimento humanizado com criação de vínculo com os clientes. Toda a cadeia produtiva tem que buscar a criação de vínculos. Vínculos é quase criar assim uma confraria. Pode falar nome de marca, de produto? Pode falar, pode falar. Eu sou fã número um da montadora Mitsubishi, porque eles criam o grupo MIT, né? Tem um grupo de pessoas que possuem o carro e tem eventos, tem festas, tem roupa. Então, eles criam quase que uma comunidade de quem tem o carro, né? E eu falo assim, eu dificilmente vejo um filho de um proprietário de um carro Mitsubishi no futuro não comprando um Mitsubishi. Ele pode até experimentar outras marcas, mas que um dia ele vai comprar um Mitsubishi, ele vai por força desse vínculo que foi criado, né? É muito interessante quando parece que se misturam, né? O cliente e a marca viram uma coisa só. É sensacional quando chega nesse nível, né? E a oportunidade que eu vejo desse novo cenário é a oportunidade de treinar os times. Por isso que eu disse lá no início que a cobrança ela é desvalorizada. A não ser quando a inadimplência aumenta demais, aí os diretores ficam loucos atrás do supervisor e gerente de cobrança, né? Não, nós vamos receber o contas aí, tem que receber, o índice está muito alto, aí sim. Mas tem um espaço muito grande para profissionalizar esse time. Eu vejo um time ainda muito cru, sabe, em diversas áreas. E é engraçado que em sala de aula eu falo assim: olha, deixa eu te falar como que é a cobrança por telefone aí na sua empresa. Deixa eu te explicar como que é. Eu nunca entrei na sua empresa. Deixa eu te falar como é que é. Semanalmente ou quinzenalmente vem um relatório de clientes que estão atrasados, 15 dias atrasados. Chegou esse relatório, você chama uma mocinha, um rapazinho que tem 21, 23 anos, que tem 3 meses que trabalha na sua área de cobrança e na empresa. Você fala com ele assim: pega esse telefone celular aqui corporativo da empresa e liga para esse pessoal aqui cobrando que eles estão atrasados. Aí todo mundo morre de rir, essa risada que você está dando aí, porque é exatamente desse jeito que acontece. Exatamente o que acontece. Então, ligar para um cliente para avisar que ele está me devendo, eu não preciso, ele sabe que ele está inadimplente. Eu não preciso ligar para ele para avisar que ele está inadimplente, né? Eu preciso ligar para ouvir, saber o porquê, como que a gente pode chegar num consenso, numa negociação, quem pode ceder daqui, quem pode ceder de lá. Então, para isso, tem que ter treinamento, né? Você tem que ter lá todos aqueles treinamentos de negociação, de persuasão, de gatilhos mentais, né, de empatia, todas aquelas habilidades comportamentais que a gente colocou lá atrás, né? Então, eu vejo um espaço de crescimento da área de cobrança por meio do treinamento, a profissionalização dos analistas de cobrança tem um espaço grande ainda, então eu vejo isso uma oportunidade muito grande
para aquelas equipes que atingirem isso, elas vão ter uma efetividade melhor na cobrança, né? Mesmo Claro, os com jovens, né? certeza. Os jovens que vão acabar. Principalmente, né? Coitado desses meninos, né, gente? Ô, Dini, cabe uma historinha Pô, rápida? cabe sim. E, e lá no banco eu entrei como menor aprendiz e quando eu fui para a área administrativa, com 18 anos, aconteceu exatamente isso comigo. Me deram uma lista lá e falaram comigo assim, olha, liga para esses clientes aí que eles estão devendo cheque especial no banco. E eu fui no cadastro, tudo de papel naquela época ainda, né? Pegava as fichas cadastrais e eu liguei. Primeiro telefonema que eu dei, eu falei, olha, bom dia, eu queria falar com a dona Dirce. E o interlocutor, pois não, é o Dirce, pode falar com ele. Quer dizer, era um senhor. E para piorar a minha situação, né, eu tomei posse no banco na minha cidade natal e morei lá muitos anos. E o senhor Dirce, né, na minha carreira, veio a ser gerente da minha carteira de clientes e ele vive até hoje, tem empresa dele até hoje. Se eu vou lá passar férias na casa dos meus pais lá, se eu encontrar com ele na rua, ele faz a piadinha comigo até hoje, né? Você já encontrou a dona Dirce? Ele não perde a piada. Mas para você ver o despreparo que eu tinha, né, para pegar o telefone, que parece ser uma tarefa extremamente simples. Mas eu não conheço o cliente, não conheço a dívida, não sei quem é aquele cliente, qual o nível de relacionamento que ele tem com a empresa, né? Então, eu acho que tem um espaço muito grande para treinamento, para profissionalização da equipe de cobrança. Luciano, para fecharmos este episódio, vamos à nossa sessão ping-pong de forma rápida para você. Qual o papel da cobrança? Bom, o papel da cobrança é contribuir para concluir o ciclo do crédito. O que faz uma negociação ser estratégica? Planejamento. Planejamento. Aí é duro, né? O brasileiro detesta essa palavrinha, mas é, Perfeito, mas é planejamento, não tem como, não tem como. perfeito. Luciano, deixe para quem estiver nos ouvindo seus contatos e redes sociais, para que eles possam entrar em contato, enfim, te seguir nas redes sociais, no LinkedIn. Tá joia. Olha só, Dini, na Equilíbrio Treinamentos, a gente tem @Equilíbrio Treinamentos, vocês acham a gente no Instagram. No YouTube, a gente começou a publicar alguns vídeos, alguns short vídeos, né, sobre diversos temas, inclusive cobrança também, mas tem outros temas sobre feedback, liderança, educação financeira também tem lá. Então, no YouTube vocês acham a gente também. E no LinkedIn também, Equilíbrio Treinamentos. A gente está sempre publicando alguns eventos, algumas dicas de cobrança, a gente coloca lá também, né? No LinkedIn também, o meu é Luciano Heringer, e a gente está à disposição. Não, a gente vai entrar assim. O YouTube é Equilíbrio Treinamentos também? Equilíbrio Treinamentos também, Não, tá? que ótimo. Nós vamos marcar todas as redes sociais ainda para quem estiver ouvindo. Tá Bom, joia. Luciano, eu deixo meu muito obrigado pela sua participação e todas as suas contribuições. Dini, eu que agradeço aí a confiança, o convite, fiquei muito honrado, né, com esse convite. A CISP tem se mostrado assim, uma parceira muito grande e eu me sinto honrado, principalmente pelos antecedentes aí no podcast, né? Só gente fera mesmo, com os assuntos assim muito legais. Então, eu me senti honrado com o convite. Estou à disposição. Muito obrigado, Obrigada. tá? E nós que agradecemos. Bom, encerramos por aqui mais um episódio do nosso podcast Papo Mais. Se você curtiu, inscreva-se no nosso canal no YouTube ou siga nossos perfis nas plataformas Spotify e Google Podcasts para acompanhar novos episódios e conferir todos os anteriores. Você também pode enviar suas sugestões, dúvidas e perguntas para o e-mail relacionamento@cisp.com.br. Agradecemos por sua atenção e companhia. Até a próxima. Você ouviu Papo Mais, podcast da CISP.